De 1902 a 1910, Chiquinha faz uma série de viagens à Europa para conhecer de perto os grandes centros, onde o Brasil importara por tantos séculos os ritmos musicais. Mas o que ela pode ver é que a música popular brasileira já começava a se transformar em um produto de exportação. Chiquinha esteve viajando pela Europa, foi várias vezes, e chegou a escrever para teatro português durante algum tempo. Isso fez com que ela se tornasse conhecida em Portugal, na Europa. Mas acredito até que a sua música daqui para frente até pode ser mais, vai ser mais divulgada cada vez mais no exterior, porque o estilo de música que ela escreveu, aquela sonoridade, tem muita, se identifica muito com a música, o ragtime dos Estados Unidos, que já foi ouvido muito, mas ainda temos Chiquinha Gonzaga para apresentar. Quando foi a Portugal, ela não só mostrou o talento dela, com as músicas dela também, mas ela passou, inclusive, a fazer música portuguesa e tão bem feita, ou talvez não quero dizer melhor para não ofender os portugueses, mas de altíssimo nível. Ao voltar para o Brasil, Chiquinha compõe a opereta Forrobodó, uma verdadeira tradução da gíria carioca. Forrobodó teve mais de 1.500 apresentações. Os empresários ganharam muito dinheiro, mas em uma época em que ainda não havia os direitos autorais, Chiquinha e outros autores tiveram que se contentar com os aplausos do público. O sucesso popular e também na Europa de Chiquinha finalmente acaba repercutindo aqui, na elite brasileira. Em 1914, o seu tango Corta Jaca, executado ao violão, foi incluído no programa da recepção no Palácio Presidencial do Catete. A convite da primeira-dama, a caricaturista Naide Tefé, mulher do presidente Hermes da Fonseca. A dona Naí, ela mesma relatava que chamaram a atenção porque nas festas do Palácio do Catete, do Palácio do Governo aqui no Rio, não se tocava música brasileira. Então ela pediu ao professor de piano, ao professor de violão, aliás, que ensinasse alguma peça para ela. E o professor lhe ensinou o Corta-Jaca de Chiquinha Gonzaga. Então, na última recepção que eles deram em Palácio, Dona Naide Tefé, pessoalmente, a primeira-dama do país, executou ao violão, que não era um instrumento muito bem visto, esse tango, portanto, machiste, né, de Chiquinha Gonzaga, chamado Corta-Jaca. Como o senador Rui Barbosa havia perdido a eleição para Hermes da Fonseca, e durante toda a administração do presidente ele fez uma campanha, né, violenta, isso gerou um escândalo público e principalmente um discurso de Rui Barbosa, que é uma peça que revela um grande preconceito contra a música brasileira, a música nacional. Uma das folhas de ontem estampou em facsímile o programa da recepção presidencial, em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca de que eu ouvira falar há muito tempo, que venha a ser ele, senhor presidente, a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas, nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. E não quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria. Essas manifestações em relação à cultura brasileira autêntica, isso já acontecia naquela época.